Deu ruim aí pro senhor Tarcísio e pra senhora Carla Zambelli. Olha, prepara. Quando alguém dá um tiro pela culatra e dá vários tiros pela culatra, a tendência é que vai sair bem machucado. Vazaram aí mensagens de um assessor do TSE, em que ele fala com juízes que são assessores do Alexandre de Moraes, e eles tecem ali opiniões sobre o trabalho que eles estão fazendo, e nessas opiniões aí que eles tecem, tem ali ordens do Alexandre de Moraes para que eles façam melhor o trabalho deles. Não vai deletar a rede social de alguém e decretar prisão. Aí tá lá 5, 6, 7 posts criminosos da pessoa dizendo que teve fraude na eleição e incitando o golpe de Estado. E aí o Alexandre de Moraes falava, isso é pouco, manda mais, ó, usando o poder de polícia que ele tem como ministro do TSE. Ele era ministro do presidente do TSE na época. Tem um vídeo do Flávio Dino em que ele explica isso, eu vou te mostrar aqui em um minutinho, como não tinha ilegalidade nenhuma no que fazia o Alexandre de Moraes. Palavras do Flávio Dino que fala muito bem o juridiquês. O que se descobre é que isso tudo veio mesmo do Tarcísio. Eu fui o primeiro a falar isso aqui, que estava óbvio que veio do Tarcísio. Mas agora se descobre que também veio da Carla Zambelli. A coisa vai ficar feia. Tem bolsominion aí já chorando até por tudo que quanto é motivo. Ontem o Nicolas gravou um vídeo chorando. Eu vou ter que depor na Polícia Federal, porque a Polícia Federal tá indo pra cima dele, porque ele insinuou que o Lula roubou a eleição lá nos Estados Unidos. Ele foi lá nos Estados Unidos para falar mentira sobre a urna e falar mentira sobre o Lula. Então vai dar ruim para todo mundo, viu? Com vocês, o ministro Flávio Dino. Nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminha com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. Ele explicou aí direitinho o que eu falei aí nos primeiros vídeos sobre o caso, só que os bolsonaristas não é que eles não conseguem entender, não, eles não querem entender, eles já são meio burros para entender coisas, são, mas eles não querem entender isso porque aí seria admitir que é tudo uma fraude, que eles se ferraram. O que acontece é o seguinte, o jornalista Rodrigo Viana fez o trabalho que os jornalistas aí da Globo, Estadão, Folha, a Folha tinha a obrigação de fazer isso porque é a Folha que chegou com os vazamentos, mas a Folha não teve essa capacidade. Pois bem, em maio, dia 9 de maio, foi preso o senhor Talhaferro. O Talhaferro é esse assessor do Alexandre que tem os áudios dele aí, pra lá e pra cá. Esse é o assessor ali do TSE que estava reclamando que ele ia fazer um relatório com os crimes de algum bolsonarista e aí ele não colocava todos os crimes, aí o Alexandre mandava para ele, ó, põe mais aqui, põe mais. Ele tinha que refazer o relatório, ele falava, quando o Alexandre cisma, você já sabe, né, é uma tragédia, tem que trabalhar mais. É seu trabalho, faça, ganhava muito bem para isso. O Talhaferro, segundo aí consta num boletim de ocorrência, num dia chegou aí transtornado em casa e agrediu a mulher. Tudo de ruim para agressor de mulher, eu apoio, tá bom? E aí o que acontece? Ele também deu um tiro, então ameaçou lá, não deu um tiro na mulher, mas deu um tiro dentro de casa. Foi preso. Ele foi preso, o que aconteceu? Horas depois, ele foi preso na noite do dia 8. A Carla Zambelli colocou aqui, um assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. Foi um só, mas tá. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente na nossa porta, gente nossa na porta da delegacia esperando ele sair. Mais tarde darei mais notícias. Ou seja, a gente da Carla Zambelli já estava na delegacia, enquanto estava preso o assessor ali do TSE. Aí, olha só, aqui está a parte aqui dos documentos que conseguiu aqui o jornalista Rodrigo Viana do ICL e que a imprensa não teve, a Folha, no caso, que tinha isso aí, não teve a capacidade de ir lá ver. Que ele conseguiu um trecho do boletim de ocorrência que mostra o seguinte aqui,
Quem quiser pausa para ler, nem precisa ler tudo. Diz aqui que a polícia apreendeu um aparelho iPhone 14 com 2 SIM cards, com as linhas tal, tal e tal, certificado dos números, não há informação sobre a senha de desbloqueio. E que estava ali querendo a apreensão do aparelho. Tá. Aí depois um outro aqui mostra, que ele publicou, mostra o seguinte, que o cunhado dele chegou 2 dias depois e conseguiu ali, a polícia conseguiu ali a senha do aparelho, o aparelho foi apreendido sob lacre tal. Ok, o aparelho ficou 6 dias com a polícia, aí depois tem aqui o documento, auto de entrega, a polícia entregou o aparelho de volta, 6 dias depois. A polícia de Tarcísio ficou 6 dias com o aparelho. O primeiro a falar aqui, olha, foi a polícia do Tarcísio. Por que, Thiago, que foi a polícia do Tarcísio? Pelo simples fato de que a matéria da Folha estava deixando isso bem claro. Eu fico pasmo como esses bolsominions são burros. Muito pasmo. A matéria da Folha deixou bem claro, olha, as conversas são de agosto de 2022 até maio de 2023. Aí, 2 parágrafos depois diz, o Talhaferro foi preso em maio de 2023. Então por que não tem conversa de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024 não tem? Por quê? Porque foi em maio que teve o vazamento, que eles pegaram essas conversas. Foi quando? Quando ele foi preso. Quando mais alguém ficou com o celular dele? Eu falei, ele foi preso e apreenderam o celular dele. Aí agora aparece documento. Agora, o cara é preso por agressão à esposa, apreendeu o celular para quê? Não se apreende o celular por isso. Se apreende o celular quando, nossa, o cara foi preso por um crime, e aí a gente tem que ver aqui se ele planejou o crime com outras pessoas, tudo mais. É diferente de uma coisa que é o cara chegar em casa aí transtornado, ele não combinou isso com alguém pelo celular. Então não tem motivo para apreensão do celular dele. Eu até estava em dúvida, será que foi a esposa? É uma possibilidade bem pequena, acredito. Mas será que foi a esposa que vazou isso, que estava com raiva pelo que ele fez? Mas não fazia sentido essa hipótese. Aí, eu que já tive aí pai agressivo que agredia minha mãe, sei que não faz muito sentido essa hipótese. E aí, o que acontece? Agora vem a prova, foi a polícia do Tarcísio e quem foi que falou para Carla Zambelli, será, que estava ali um assessor do Alexandre de Moraes preso? Agora, o que vai acontecer é o seguinte, eu já fiz post aí nas redes sociais, porque funciona, e se funciona, vamos voltar a fazer. Eu já mandei aí os seguidores quem quiser me segue lá no Twitter, Thiago dos Reis, marquem o Alexandre de Moraes nesse post aqui. Vai chegar, não tenha dúvidas que vai chegar no Alexandre de Moraes. Também falei com meu amigo João Pedro, que é o melhor desenhista autista do Brasil, é embaixador do autismo na Bahia. Ele é amigo do Alexandre de Moraes, mandei o post, ele também vai mandar para o Alexandre de Moraes, que ele sempre manda. As notícias dos últimos meses de jornalistas bolsonaristas mostravam que o Tarcísio estava nos bastidores, virando amigo do Alexandre de Moraes para tentar convencê-lo a uma anistia ao Bolsonaro. Eu falei aqui que isso não ia ter sucesso algum. Mas o Tarcísio continuava nos bastidores assim, até porque ele está tentando se viabilizar como o bolsonarista moderado, entre aspas, o bolsonarismo moderado. No ano passado ele fez homenagem a um cara aí que na ditadura torturou um monte de gente, não é o Ustra, não, outro. Aí a polícia dele mata, ele fala que tá ótimo, tá, parabéns aí pra matar. A polícia dele faz massacre lá no Guarujá, mata 17 inocentes, aí é tudo bandido, dane-se. Esse é o moderado do bolsonarismo, tá bom? Aí janta lá com o Campos Neto, com a cúpula da Globo, tá tentando se viabilizar. Então ele tem um bom relacionamento com o ministro que tá indo pra cima aí da corja fascista, da quadrilha golpista, pra ele é bom, passa uma imagem de mais moderado ainda. Olha só, ele não está atacando o Alexandre, mas quando ninguém tá vendo, olha só o que faz a polícia dele. Olha, esse é o Tarcísio, tá? Você acha que sem o aval do Tarcísio isso aconteceria? Pois bem, agora vai acontecer que a relação do Alexandre com o Tarcísio vai pro beleléu. Sabemos que a tentativa aí de qualquer tipo de anistia já tinha ido pro espaço, porque senão o bolsonarismo não faria isso. Esse é o último, assim, o último suspiro do bolsonarismo tentando, assim, esperneando, o último esperneio, assim, antes de serem pegos aí, todos eles, pelos crimes que cometeram. Aí o Nicolas é outro aí que também vai acabar enjaulado por golpe de Estado e outras coisas. O Nicolas foi para os Estados Unidos, eu fiz vídeo aqui, eu falei, tem que ter investigação contra isso, tem que ter investigação. Aí, o meu amigo Léo Bastos da TV Repensar e também o Procurador-Geral da República logo depois, ele acionou a PGR e o procurador começou aí a investigar. E o procurador pediu aí a denúncia contra o Nicolas, fez a denúncia contra o Nicolas. O Nicolas foi intimado a depor.
Ele foi com dinheiro público, ou seja, nós pagamos o Nicolas viajar de primeira classe do Brasil, todo confortávelzinho, naquela poltrona de avião lá que sem ar-condicionado, vai tudo tremendo, naquela poltrona que você deita, assim, tudo grátis, tudo nós pagando para ele, ficar em hotel 5 estrelas, comer em restaurante 5 estrelas, tudo pago com o nosso dinheiro. Para quê? Para ir numa salinha que ele alugou. Para quem não sabe, no prédio da ONU eles alugam salas para qualquer instituição que queira fazer reuniões lá. Ou seja, é um prédio que funciona também como sala de reunião para quem quiser. Palestra, qualquer coisa. Um grupo lá de extrema-direita alugou uma sala lá no prédio da ONU, e aí o Nicolas disse que foi a ONU denunciar o Lula. Não tinha ninguém da ONU lá, só tinha gente de bolsominion de extrema-direita, a maioria de país africano que, se mostrar um mapa, o Nicolas não sabe onde fica. Aí ele falou o quê? Ele falou que o Lula roubou a eleição. Ele falou que o Lula é um ladrão e tal, e aí a eleição, ele não fala com essas palavras, ainda mais que ele estava discursando em inglês, mas ele falou, bem insinuado que a eleição foi roubada e que o Lula que é o ladrão da eleição. Um dinheiro público em outro país, pô, não pode, né? Então foi denunciado. Aí, Nicolas aí em pânico aqui. Pessoal, hoje é 14 de agosto, 7h58 da manhã, passando aqui para poder falar o que aconteceu. Ontem fui intimado dentro da Câmara dos Deputados, um oficial de justiça, que quando eu bati o olho eu vi que era uma audiência de conciliação hoje no STF, às 16 horas, sobre eu ter chamado o Lula de ladrão. Não, pois é, eu sei que é absurdo, eu sei que a imunidade parlamentar nesse país já não existe mais, porque todo deputado e senador ele é inviolável, penal e civilmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões, mas, pelo que me parece, não. Então, se vocês puderem, demonstrar sua força aí nas redes sociais. Eu peço a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta e vamos pra cima dessa corja maldita, viu? Falou!